Puxa uma cadeira e vamos prosear. Vocês, principalmente em consulta, né? Eu acho que eu não falo tanto disso aqui nas cartas, nas tiragens, mas eu falo muito dos setênios do Rudolf Steiner, né? Vocês já devem ter ouvido falar, que é de 7 em 7 anos que a gente muda de faixa, 0, 14, 21, 28, 28, a minha matemática é 35, 42, 49, 56, 63 e assim por diante. E duas partes muito importantes são nó lunáticos que a gente fala, né? E assim, a gente fica bem claro os 0 a 7, 7 a 14 e 14 a 21, que a gente tem a primeira e a segunda infância, que é falado bastante. Mas existem as outras faixas, né? 28 e 56 são marcos muito importantes que tem retorno de Saturno, que é de 28 em 28. Então você vai notar que 28, lá pelos 28 anos, teve um marco importante na sua vida. Ou você casou, ou separou, teve filho, ou comprou sua casa, ou mudou de emprego. Tem alguma coisa que você vai lembrar. Quando a gente faz, e eu faço isso nas minhas mentorias, quando a gente faz um estudo autobiográfico, que é da antroposofia, usando os setênios, é extremamente interessante porque a gente vê uma repetição de padrões, né? A gente faz um U ou a gente faz uma coisa assim e a gente plota acontecimentos na sua vida. Então, assim, principalmente o que te aconteceu do 0 ao 7 marca muito. Até a Melanie Klein fala, até os 7 anos a gente fica muito marcado com os nossos traumas, né? Que são as nossas percepções da realidade. Mas do 0 ao 21 acaba sendo assim muito importante porque são nossos anos de formação. E aí, olha, presta atenção que é interessante. Então, assim, 07, 14 e 21, então do 0 ao 7. Onde foi exatamente que você lembra de ter trauma, né? E aí a gente vai ver uma repetição de padrão. De uma forma, assim, geral, a gente mapeia isso bonitinho pra gente olhar as repetições. Eu, por exemplo, essas pessoas que estão surgindo lá de trás, é porque tá muito claro na minha vida que eu tô repetindo duas fases, uma fase em principal da minha vida lá atrás. Então, olha só, do 0 ao 7, o que te aconteceu não é o fato que te aconteceu, mas a emoção que aquilo trouxe, né? A percepção da emoção. Provavelmente, quando você tiver 21 a 28, o que te acontece em 21 a 28 vai espelhar o que aconteceu do seu 0 ao 7. Então, vamos supor que com 5 anos, eu, por exemplo, com 2 anos, eu tive um choque anafilático, eu fiquei em coma. Quando eu ploto nos meus 21 anos, eu tive uma morte, né? Eu sofri um abuso muito grande e psicológico do meu ex-marido naquela fase. Minha filha nasceu também. Então, assim, a gente repete o padrão. Não é a mesma coisa, mas é o padrão de energias, vocês entenderam? E aí depois vai se repetir de novo 42, 49. Então, se você pensar em blocos, eles se repetem. Se você plotar um U, por exemplo, dos 35 a 42 é o índice onde mais tem separações de casais, divórcios. E eu tô lembrando porque numa das minhas consultas foi falado isso ontem, e eu mencionei a idade. E isso geralmente, então, tem muita separação de 35 a 42 e a pessoa volta para a fase de quando? De 14 e 21, volta a ser meio que adolescente, né, no seu comportamento. Então volta a querer ficar com um monte de gente e tudo mais. O 49 do 56, ele repete a fase dos 28 e 35. De novo, e assim por diante. Não é interessante? Então, essas são as repetições de padrão. Quando a gente entende esses padrões, quando a gente plota as emoções que a gente passou, então a gente acaba plotando coisas, por exemplo, mudei de escola. Eu vou pegar o meu exemplo para vocês entenderem como vocês fariam, né? Mas precisa de uma ajuda para fazer direito. Mas, por exemplo, eu com 2 anos tive um choque anafilático, com 6 anos mudei para São Paulo, mudei de escola, odiava a escola, sofri muito, senti muita falta da minha mãe na escola, chorava demais, mudei de casa, mudei de amigos. Então, imagina que a sensação de abandono
que eu não passei. Foi a época que eu me perdi no Shopping Iguatemi, que eu já contei essa história, que foi pra mim, minha mãe me abandonou, diz minha mãe que foram alguns minutos, pra mim foi uma eternidade que eu me perdi no Shopping Iguatemi aqui de São Paulo. Eu tinha 5, 6 anos. Então, essas emoções, percepções vão criando as marcas nas células. Não é interessante em que fase você está? Você consegue identificar aí em que fase você está?